Você já convidou uma pessoa para uma reunião estratégica? E nessa reunião é onde a sua mentoria é vendida ou é perdida para sempre? A maioria dos mentores erra feio porque transforma uma reunião estratégica em uma aula gratuita, num interrogatório sem direção ou numa apresentação de PowerPoint cheia de informações que o cliente não pediu. E o resultado? O potencial cliente sai dizendo: vou pensar. Nunca mais aparece. Hoje eu te mostro a estrutura exata de uma reunião que conduz o cliente naturalmente até o sim, sem você parecer uma vendedora, sem forçar e sem pressão. Você vai descobrir aqui 3 erros críticos que derrubam o fechamento mesmo quando o cliente tem alta intenção de compra. E o pior, você provavelmente está cometendo um deles agora, sem perceber. Também vou te mostrar as 5 fases de uma reunião estratégica que transforma uma conversa em decisão. Não é teoria, é estrutura aplicada. Cada fase tem uma função específica que empurra o cliente a um passo a mais perto do sim. E antes de terminar, eu vou revelar a pergunta de ouro, que feita no momento certo, aumenta pelo menos uns 35% as suas chances de avançar para o fechamento. Isso é um dado de pesquisa e não é achismo. Fica até o final porque essa parte muda o jogo. E para você que está aqui, está chegando agora no meu canal, eu sou Andrea Varkin, eu sou mentora de mentores e de negócios. Sou empresária, palestrante e junto com meu marido somos agricultores no interior do Rio Grande do Sul. Há mais de 25 anos trabalho na área de vendas, gestão estratégica, gestão de tempo e por isso criei um método que eu aplico hoje em centenas de mentorados. Como membro da MLS, junto com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Léo Toledo, eu pude perceber de perto a diferença entre mentores que prosperam e aqueles que ficam só no achismo. E um dos grandes segredos é você entender a psicologia que envolve a tomada de uma decisão. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Aqui eu publico toda semana conteúdo sobre como transformar um conhecimento em lucro, como vender mentorias de alto valor e como construir um negócio com um propósito real. Já clica aqui em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas agora vamos lá, com tudo pronto, vamos iniciar o que realmente importa. E hoje eu quero falar para você sobre os 3 erros que matam o fechamento antes dele começar. O primeiro deles é transformar uma reunião numa aula. Você entra empolgada, cheia de conteúdo, quer mostrar tudo o que sabe e o cliente sai com a cabeça cheia e a carteira fechada. Ele aprendeu de graça e não sentiu necessidade de comprar. O erro mais comum é conduzir a reunião como uma apresentação, falando demais, expondo argumentos em sequência e esperando que o cliente chegue à conclusão de compra. Isso não funciona em venda de mentoria de alto valor. E o segundo erro é o interrogatório sem escuta. Você faz perguntas? Sim, tá certo, mas não processa as respostas. Não conecta a dor do cliente com a solução. A primeira reunião deve ser focada em entender profundamente o contexto do cliente e as suas dores, ao invés de já apresentar soluções prontas. Essa é uma fase de escutativa, onde perguntas e estratégias identificam as metas e principalmente as oportunidades de melhoria. E o terceiro erro é não ter um destino claro. Quando o encontro termina sem encaminhamento definido, houve conversa, mas não houve condução. E o problema raramente está no cliente, quase sempre está na forma de como você conduz o diálogo. Reunião sem destino é reunião perdida. Se você já cometeu alguns desses erros, deixa seu like aqui, porque esse vídeo foi feito exatamente para você. E vamos agora então às 5 fases da reunião que fecha a venda. A primeira fase é uma abertura consultiva. Você não começa vendendo, você começa estabelecendo postura de autoridade e curiosidade genuína. Uma abertura poderosa faz 3 coisas simultaneamente. Estabelece postura consultiva, cria autoridade e gera curiosidade, deixando claro que você pode escolher não trabalhar com o cliente, inclusive.
Isso reposiciona você de vendedora para especialista, que seleciona com quem trabalha. A diferença de percepção é brutal. E na segunda fase é o diagnóstico profundo. Aqui você faz as perguntas certas, não para preencher um formulário, mas para que o próprio cliente enxergue o tamanho do problema que tem. Conduzir não é dominar a fala, mas sim guiar o diálogo para critérios de escolha, impacto e principalmente para que o cliente entenda o problema que ele tem se ele não agir e não resolver. Quando o cliente articula em voz alta o quanto aquela dor está custando para ele, em dinheiro, em tempo, em oportunidade perdida, ele mesmo cria a urgência. Você não precisa criar pressão externa, porque a pressão já existe dentro dele. E na terceira fase é a conexão com a solução. Agora e só agora você fala sobre a sua mentoria. Não faz uma lista de funcionalidades. Não foque em listar todas as ferramentas, todos os módulos, todos os recursos do programa. O foco aqui deve ser em resultado e transformação, não em características, porque clientes compram resultado, não etapas. Mas mostre o caminho, mostre transformação, conecte diretamente com o que o cliente acabou de te dizer. Isso vai fazer toda a diferença. E na fase 4 é a antecipação das objeções. E esse aqui é o movimento que a maioria ignora. Reuniões comerciais de sucesso integram a antecipação de contestação como a parte central da estratégia. Isso significa abordar com naturalidade pontos sensíveis que o cliente questiona depois, como, por exemplo, o preço, os riscos ou o prazo de retorno, removendo aqui as barreiras invisíveis antes que se tornem resistências reais. Quando você traz a objeção antes do cliente, você demonstra maturidade, transparência e principalmente confiança. E isso fecha mais do que qualquer técnica de persuasão. Agora, compartilhe esse vídeo com alguém que vende mentoria e ainda não tem uma estrutura de reunião clara. Esse conteúdo pode mudar o resultado da próxima reunião. E a fase 5 é a condução ao fechamento. Quando as questões são tratadas previamente, o fechamento deixa de ser um momento de pressão ou confronto. A decisão de compra passa a ser a consequência lógica de um diálogo transparente. E o sim final não é uma conquista sobre um cliente, mas o próximo passo natural de uma solução construída com clareza e segurança. Você não empurra, você convida. Agora, qual é o papel do silêncio? O papel do silêncio e das perguntas? Existe um elemento poderoso que poucos usam com intenção: o silêncio. O medo do silêncio é um erro recorrente, sendo que ele revela concordância, dúvida, resistência e interesse real. Vendedores que tentam preencher cada espaço com argumento criam ruído, e quem domina a reunião permite que o decisor processe a proposta e se manifeste no próprio ritmo. Aprenda a fazer uma pergunta poderosa e esperar, simplesmente isso. Esse silêncio vale ouro. Conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de conduzir uma reunião estratégica? Respondo todas as suas questões e te ajudo. Mas sabe o que separa mentores que fecham 70% das reuniões daqueles que fecham apenas 20%? E olha lá, não é carisma, não é preço não, é uma única pergunta. E eu vou te dar ela agora. Então pega papel e caneta e anota. Entre 50% e 90% dos encontros de venda não são concluídos com o vendedor levando o cliente a se comprometer com algo. Mas, de acordo com pesquisas, fazer uma única pergunta de fechamento aumenta suas chances de avançar no processo de venda ou, de fato, fechá-la em até 35%. A pergunta simples é poderosa. Vamos lá? Anota aí. E a pergunta é: dado a tudo que conversamos, o que impede você de começar agora? Essa pergunta faz o cliente revelar a última objeção real. E quando não há objeção, ela abre espaço direto para o sim. Ela não pressiona, ela convida e ela é totalmente alinhada com o que eu te mostrei desde o início desse vídeo. Fechar não é pressionar ou usar truques de persuasão. É conduzir o cliente a reconhecer que a decisão já está madura e o valor já foi estabelecido. Essa é a essência da reunião estratégica que leva
ao fechamento de qualquer negócio. A reunião estratégica, ela não é sobre vender, mas ela é sobre conduzir a um propósito muito claro e com foco. Quando você aplica essa estrutura de 5 fases, antecipa objeções, escuta de verdade e usa a pergunta certa no momento certo, o sim vira consequência natural, não uma batalha. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Me conta nos comentários qual fase você vai aplicar primeiro na sua próxima reunião de vendas. Se você ainda está com aquela insegurança, aquele medo de fazer a sua primeira reunião estratégica ou até de melhorar a condução das suas reuniões, eu posso te dar esse direcionamento. Vai aqui na descrição desse vídeo e preenche a aplicação que está aqui. Preenchendo a aplicação, você vai estar concorrendo a 3 sessões gratuitas comigo, para que eu possa pegar na sua mão e te dar esse direcionamento. Vamos lá? Fica com Deus e até lá!